Hora do quadro Fala Saúde, sobre diabetes, que é uma doença crônica. É quando o corpo não produz insulina, não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Quem responde sua pergunta aí de casa é a médica endocrinologista Rafaela Miranda. Muito obrigada pela presença, doutora. Já tem uma pergunta aqui. Qual o sintoma do diabetes tipo 2? Lucinei Silva de Abaetetuba quer saber. Obrigada, Priscila, pelo convite. Vamos lá, Lucinei. Lembrando que a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2 não apresentam sintomas. Então, nós não podemos esperar o sintoma para procurar acompanhamento médico. Mas, em alguns casos, quando a glicemia já está um pouco mais elevada, o que o paciente pode sentir? Muita sede, muita fome, muita vontade de urinar, especialmente à noite, perda de peso, visão turva. Esses são os principais sintomas de quem está com a glicemia elevada. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Ricardo, ele assume: tenho diabetes tipo 2, bebo muita água, urino bastante, por esse motivo perdi 50 quilos. Queria saber se tem relação, sente muito sono e indisposição. Com certeza, esse telespectador, esse nosso paciente precisa de ajuda, tá? O seu diabetes está descompensado, por isso você tem tantos sintomas. Perda de peso, aqueles sintomas que nós comentamos, né? Você tem todos os sintomas. Então, a sugestão é que você procure um médico, de preferência um médico especialista na área do diabetes, que é um endocrinologista, para que ele possa lhe ajudar. Não é porque você tem diabetes que você não vai ter qualidade de vida. É possível perfeitamente ter qualidade de vida à medida que nós conseguimos controlar as glicemias. Quando a gente fala assim, eu só tenho diabetes, parece que é pouca coisa por ser uma doença silenciosa e que aparentemente não apresenta esses sintomas todos, mas quando ela se apresenta, o organismo já pode estar muito comprometido. Exatamente. Nós temos dados de que 537 milhões de pessoas têm diabetes no mundo todo. Esse é um número assustador. E a prevalência só vem aumentando, infelizmente. Lembrado que metade dessas pessoas simplesmente não sabe do diagnóstico, não sabem que tem a doença. Então, como nós falamos, a maioria não tem sintomas, mas quando descobre, nós temos aí um atraso de aproximadamente 7 anos de diagnóstico. Então, nesse atraso de diagnóstico, sim, o paciente já pode manifestar, saber da doença com as complicações. Complicações de retina, complicação renal, neuropatia diabética, que são complicações das terminações nervosas. Então, infelizmente, muitas das vezes o paciente já chega para a gente com complicações da doença. E a pergunta da Cristina, lá de Castanhal, é se diabetes tipo 2 é hereditária ou adquirida? Exatamente. Então, existe muito essa dúvida na cabeça dos nossos pacientes, dos telespectadores. Existe ambas as condições, as possibilidades. Eu posso ter um componente genético de família, tá? Mas em relação ao diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, 90% do tipo de diabetes é tipo 2, ele é influenciado principalmente pelo nosso estilo de vida. Por isso que ele é prevenível. E nós estamos aqui para orientar aquelas pessoas que não têm diabetes, pode ser prevenido. Então, a turma do açúcar, excesso de carboidrato e por aí vai. Podemos orientar o estilo de vida e dessa forma prevenir. Inclusive, quem tem pré-diabetes, o que é o pré-diabetes? A pessoa que tem algumas alterações de glicemia, a glicemia está alta, mas não está tão alta a ponto de ser um diabetes. 50% desse diagnóstico pode ser revertido. A pessoa pode voltar a ter vida normal, mudando o seu estilo de vida. Quando a gente faz o teste, de glicemia e a gente tem disponibilidade, às vezes, em algumas ações sociais, de saúde, isso é muito importante. Porém, num primeiro momento pode dar, muito alterado, para aquela pessoa que está com uma condição, digamos, acabou de tomar o café da manhã. Sim. Quando é que essa avaliação ela é fiel àquilo que de fato eu tenho e não está sendo alterada por conta da minha alimentação ou do que eu fiz pouco tempo antes de fazer esse exame? Perfeito. A pontinha de dedo, que nós chamamos de glicemia capilar, ele é um teste de triagem. Então, ele vai, digamos assim, revelar a cortina, né? Então, esses valores, às vezes a pessoa faz em jejum, às vezes a pessoa faz depois que se alimentou. Então, esses valores, qualquer que seja esse valor que venha aparecer, o ideal é que ele seja confirmado, tá? Então, não é porque você teve uma glicemia aleatória, por exemplo, de 200 miligramas, que você já é diabético. Não, a gente tem que avaliar todo um contexto. O diagnóstico do diabetes ele é feito em exames laboratoriais de sangue. Então, é a coleta venosa dos exames que vai nos dizer, sim, se esse paciente é diabético ou não. E vamos então para a Giselda, do bairro Mangueirão, quer saber se o açaí nosso de quase todo dia faz mal para o diabético. Perfeito, você que é diabético e paraense, doutora, como é que eu vou viver sem o meu açaí? Tire tudo de mim, menos o açaí. O
que nós sabemos? O açaí é uma rica fruta, uma fruta muito rica em antioxidantes, tem muita fibra, faz bem para a saúde, porém, o açaí é extremamente calórico. Nós ganhamos peso quando consumimos muito açaí. E o diabetes tipo 2 está diretamente relacionado com o nosso peso. Quanto maior o nível de sobrepeso ou obesidade, maior a sua chance de desenvolver diabetes. Então, a nossa ressalva, digamos assim, em relação ao açaí é exatamente a questão das calorias. Ele é muito calórico. Mesmo puro? Sem adição de açúcar, estou falando sem farinha, sem do nada. açaí puro tradicional, você bebe como um suco, por exemplo, né? Então, esse açaí já é muito calórico. Quando a gente acrescenta açúcar, farinha d'água, mesmo que seja de Bragança, lavada, farinha de tapioca, eu estou aumentando ainda mais as calorias e aumentando o meu consumo de açúcar. Lembra que o açaí é uma fruta, tem frutose. Eu estou acrescentando outro tipo de açúcar. Então, o açaí in natura, a gente dá a ressalva que é muito calórico e quando a gente acrescenta outras coisas, eu aumento o nível de açúcar. Vai poder consumir com uma dieta balanceada. Consumir com moderação. Aqui também chegou, lá de São Domingos do Capim, a pergunta, a pessoa só não deixou o nome. Eu gostaria de saber se existe algum remédio caseiro que ajude a controlar o diabetes, no caso, esse açúcar do sangue. Exatamente, muito importante nós tirarmos essa dúvida. Então, muitos pacientes chegam para a gente parando de tomar as medicações porque o vizinho comentou que ele começou a usar o chá da folha de insulina, o café de açaí e tantas outras ervas que existem no mercado com essa propaganda, digamos assim, de reduzir os níveis de glicose. Infelizmente, querido paciente, nós não temos essa comprovação científica de que a folha da insulina ou outro vegetal possa nos ajudar no combate ou na redução dos níveis de glicose. O que nós sabemos sim é que se você manter uma dieta balanceada, orientada de preferência por um profissional e que a gente consiga reduzir o consumo de calorias, consumo de frutose, nós podemos sim, a partir de uma alimentação saudável, melhorar o seu estilo de vida e isso vai ter repercussão direta na sua glicemia. Alessandra, 32 anos, a 9, tem diabetes. Trata com remédio, mas diz que não consegue controlar, sente dores nas pernas, que não passam nunca, nos pés também, sente dormência. E aí ela pergunta se viver com essa diabetes descompensada, o que causa isso? Causa a primeira coisa que ela não está tendo, que é a qualidade de vida. Então, ela é muito jovem, tem apenas 32 anos. Seria interessante conversar com o médico que assiste ela, se realmente nós temos um diabetes tipo 2 ou se nós temos, de repente, um outro tipo de diabetes. Por exemplo, se eu pensar num diabetes tipo 1, não está indicado o tratamento oral, eu preciso da insulina, porque o paciente que tem diabetes tipo 1, o pâncreas dele não produz mais insulina, então eu preciso repor isso de alguma forma, e é a partir da medicação. Então, a primeira coisa seria, de repente, rever esse diagnóstico, se for diabetes tipo 1, não vai controlar com comprimido, e se for tipo 2, rever esse esquema de tratamento. Existem medicações hoje em dia mais modernas que mudam a realidade do paciente diabetes. Medicações que reduzem risco de infarto, AVC, que são as principais causas de morte, que ajudam no controle do peso, que muitas das vezes é uma das causas do diabetes tipo 2. Então, seria muito interessante rever esse diagnóstico, rever esse esquema terapêutico, porque é possível, sim, que você tenha qualidade de vida. Todos os sintomas que você referiu aqui, eles são controlados. Então, eu sugiro que você reavalie o tratamento. Fala Saúde de volta sobre diabetes. Quem responde é a médica endocrinologista Rafaela Miranda. Tem uma pergunta aqui da Marinilde, que é diabética tipo 2 e quer saber quais frutas não pode comer de jeito nenhum. Existe alguma proibição ou o que está proibido são outras coisas? Vamos lá, Marinilde, tirar mais este mito. Na verdade, tudo na vida do diabético tem que ser com equilíbrio. Então, não existe uma fruta proibida. Existem algumas frutas, sim, que têm um índice glicêmico maior, ou seja, que elevam de forma mais rápida a glicemia. A gente dá o exemplo da banana, por exemplo, frutas muito doces, manga, jaca. Então, não é que uva... Tanto a uva quanto o suco de uva integral, que a gente acha que é super saudável, mas ele tem um índice glicêmico muito elevado. Então, não é que nunca mais você vai comer uva ou banana. Não, se você for comer uma banana ao dia, comer com moderação, não há problema nenhum. Que não pode fazer desse hábito diário e constante, né, Jair? Então, respondemos a pergunta da nossa telespectadora que queria saber sobre a manga, está respondido. Lá de Castanhal, a Ellen quer saber se refrigerante zero é indicado para quem tem diabetes.
Nós estamos trabalhando aqui com mudança de estilo de vida. Lembra que nós falamos desde o início? Então, o refrigerante zero, ele não contém açúcar. Por outro lado, ele tem conservante, sódio. Então, não é uma opção saudável. Em termos de açúcar, sim, seria uma opção, mas nós deixamos a opção de você criar um refrigerante natural. Uma água gaseificada com suco de limão, já vira um refrigerante natural sem tanta interferência na saúde. É vida isso. Olavo Júnior, quem faz hemodiálise fica livre de remédios para diabetes? Vamos lá. Quem faz hemodiálise por conta do diabetes já tem uma complicação avançada. E normalmente sim, na doença renal crônica nós observamos redução progressiva de medicações. De remédios para pressão, de remédios para o diabetes. Alguns pacientes que usavam insulina, às vezes a gente consegue reduzir a dose, alguns ficam sem usar insulina. Isso é um avanço da doença. Eu não posso dizer que isso é uma melhora do ponto de vista do diabetes, não, é a evolução natural da doença, né? Mas de certa forma sim, existe uma redução de algumas medicações. Por outro lado, entram outras medicações para controlar as complicações da doença renal crônica. Temos aqui 2 relatos de pessoas que tiveram Covid e querem saber sobre a associação com diabetes. Tem relação? Ou ela, por adoecer de Covid, acabou descobrindo que tinha diabetes sem saber antes? Sim, nós tivemos sim, isso é registrado oficialmente para as nossas entidades, um boom dos números de diabetes após a pandemia. Um dos motivos é porque nós ficamos mais em casa, isolados, nós tivemos um aumento muito grande